Vamos então fechando os nossos olhos. E à nossa frente sempre Jesus, nosso mestre maior, que nos acompanha sempre. E hoje vamos falar da prece dele, a prece do Pai Nosso, ele que nos deixou há 2000 anos atrás, a prece mais linda que tem e que nos sugere tantas coisas que nós temos que refletir e não simplesmente repetir, porque muitas vezes repete-se sem sentir aquilo que está no seu conteúdo. É preciso que essa prece, cada um de nós, ao fazê-la, pense bem em cada ponto, porque ela é riquíssima e nós precisamos tanto aprender com as preces, sobretudo com a prece do Pai Nosso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Lindalva, Maria Aparecida, Palhares, um abração a todos vocês. Nós vamos falar hoje do Pai Nosso, a prece do Pai Nosso, né? Nós colocamos o Pai Nosso e a sogra. Então parece meio estranho, mas não é não. A gente vai ver que tem uma sogra aí que deu uma forcinha nesse Pai Nosso, tá? E acontece o Pai Nosso da maneira tão linda. Mas sempre falando e pensando em Jesus na atualidade. E Jesus em todos os locais, porque Jesus é para o mundo. Ele não é para uma igreja, não é para um templo, uma religião, não. Jesus é para o mundo inteiro, para todas as situações. E nós temos falado nas lives anteriores a respeito do Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás. Ele prometeu que pediria ao Pai, e o Pai haveria de mandar um Consolador. Esse Consolador que viria para corrigir distorções. E nós temos falado muito nisso, né? Distorções que aconteceram ao longo dos séculos. Mas também vinha para complementar os ensinamentos dele. Ele não pôde deixar tudo, de forma nenhuma. O trabalho de Jesus, riquíssimo, há 2000 anos atrás, foi um trabalho sem férias, não emendou feriado, nada. Trabalhou o tempo todo. E aí nós fazemos uma comparação só para raciocinarmos. Jesus distribuiu o Evangelho ao longo de 3 anos. 3 anos, mais ou menos 1100 dias. 1100 dias divulgando o Evangelho, distribuindo o Evangelho. E se nós pararmos para ver o número de páginas que os 4 evangelhos que estão aí no Novo Testamento têm, é muito pouco, pouquíssimo. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Em média, cada evangelho tem cerca de 63 páginas cada um, em média, tá? Por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, 29 páginas. Marcos, 47, alguma coisa próxima disso. Lucas, 76 páginas. João, 99 páginas. Então, em média, aproximadamente 63 páginas cada evangelho. E ainda há evangelhos que repetem as mesmas passagens, tá? Então, cada página, fizemos um cálculo, 1100 dias Jesus distribuindo a mensagem dele e dividindo por essas páginas, em média, daria cada página de evangelho a narrativa de 18 dias das atividades do mestre. Então é muito pouco, né? 18 dias. Ou seja, ficou reservado 3 linhas, só 3 linhas para cada dia de Jesus aqui na Terra, né? Nos 3 anos que distribuiu o Evangelho. 3 linhas para cada dia é nada, simplesmente nada, muito pouco, né? Então, João, evangelista, quem procurar no Evangelho de João, capítulo 21, João disse assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, se todas elas
fossem escritas uma por uma, acredito eu, João falando, né? Acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. E se escreveu 3 linhas por dia. É estranho, né? Então, através das informações vindas da espiritualidade, materializada pela mediunidade, temos a cada instante o complemento previsto no Consolador. Está vindo, sempre vem. Por quê? Porque essas informações que Jesus nos deixou há 2000 anos, está aí arquivada na memória do tempo, né? Então, busquemos nessa historinha de hoje, nós vamos falar do Pai Nosso e a sogra. Vamos buscar nessa historinha de hoje a grandeza do Espírito de Jesus. É Ele nos falando, o Mestre nos trazendo um ensinamento novo, e a mediunidade está aí trazendo, né? Então, o Consolador, essa mensagem que vem do alto, ela não vem só pela mediunidade dentro de uma casa espírita, de forma nenhuma, né? Jesus conversa conosco, nos traz novas informações em todos os locais, nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, na conversa entre amigos, é Jesus se comunicando conosco. E no caso de hoje é através da mediunidade de Chico Xavier, né? Então podemos perceber na historinha de hoje novamente Jesus se utilizando dos acontecimentos corriqueiros do dia a dia daquele povo. Então Jesus aproveitava o dia a dia, aquilo que acontecia, as coisas normais, comuns, e aí ele passava a sua mensagem de forma simples, serena, inteligível para todos. Ele começou a distribuir o seu evangelho na região da Galileia, é a região mais norte de Israel, né? Ali o povo era simples, era um povo pacato, um pouco distante também do poder romano, do poder religioso da época. E de certa forma, a prece do Pai Nosso contou com uma motivação, dada por aquela que foi a primeira pessoa a acolher Jesus em sua própria casa. Quem ela? A sogra de Pedro. Então ela é que lançou essa motivação e que acabou acontecendo em seguida a prece do Pai Nosso. Nós vamos ver isso aí. Então, interessante, né? A sogra de Pedro. Nem o nome dela ficou registrado na história, mas ela provocou isso. Então nós vamos contar aqui a história narrada e vamos tirando as conclusões nossas, né? Essa história tão linda que vai acontecer. Então, curada, a sogra de Pedro foi curada por Jesus, lembram-se? Então, curada pelo Mestre, a sogra de Simão Pedro ficou maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Aquele magnetismo de Jesus, né? Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus. Pai, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Era uma coisa nova para uma velha judia, né? Pai, Deus. Eu não estava acostumado com pai. Eles tinham Deus na cabeça, mas pai ainda não, né? Chamando certo dia o genro, que era Pedro, para um exame detido do assunto, consultou Pedro sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Então foi assim que a sogra de Pedro se dirige a Pedro, né? Olha, vamos pedir a Jesus aí alguns favores, né? Afinal, Jesus agora morava naquela casa também, né? Era inquilino da sogra de Pedro. Lembrava-lhe a circunstância de ser um mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia para ela já um pouquinho próximo, né? Mesmo sem entender,
ela sentia que alguma mudança estava para acontecer. Concitava Pedro a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros. Talvez no início como que querendo cobrar algum favor, né? E a enumerar-lhe as necessidades prementes da família. A falta de dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Então, Jesus presenciava de perto todas essas dificuldades, né? Falta de dinheiro, o trabalho pesado, Jesus acompanhava isso tudo. O pescador simples e generoso, Pedro, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos, com referência ao futuro, né? Da maneira que a sogra falou para Pedro, Pedro começou a pensar, falou, meu Deus, olha a situação, né? E pensando naturalmente em melhorar a condição de vida da família. E Jesus também ali dentro da casa, né? Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Então, Pedro pensou, valeria a pena perguntar, sim, para Jesus. Acaso não saberia ele, Jesus, o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, Pedro buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Ele não queria ser indelicado. Bom, em algum momento eu vou falar com Jesus, né? Jesus, não dá para quebrar o galho, não. Dá uma ajeitadinha aqui, a coisa está difícil. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo Pedro procurou provocar muito de leve a solução do problema, ou seja, abrir um caminho, uma brechinha, para poder ter um diálogo com Jesus e pergunta a ele com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Responde Jesus. Desde que começou a raciocinar, Jesus continuou falando, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces do homem ou dos homens o procuram sob nomes diversos, falava Jesus. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas, disse Jesus. Pedro sentiu que o caminho começava a se abrir. Todas as preces são ouvidas? Tem brecha aí. No entanto, exclamou Pedro, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças de sorte? Afinal, todo mundo pediria sempre o melhor para si mesmo. E por que tantas diferenças, Jesus? Por que razão, continuava Pedro, sou obrigado a pescar para prover a subsistência lá da minha casa, da nossa casa? Porque você mora junto agora, né, Jesus? Quando Levi, que depois muda o nome para Mateus, ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar, por exemplo, que Joana de Cusa,
Quem conhece a história de Joana? Joana era esposa de um intendente do palácio de Herodes, né? Então, como explicar que Joana de Cusa, dispunha de servas numerosas, quando minha mulher, minha sogra, são obrigadas a plantar e cuidar da nossa horta? Então, lembrando-se da conversa que ele, Pedro, tinha tido com a sogra, ele começa a comer pelas beiradas, né? Querendo chegar numa conversinha com Jesus para ver se Jesus quebrava algum galho. Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Servidor. Ninguém está aqui a passeio. Servidor. Os trabalhos, continuava Jesus, variam conforme a capacidade do nosso esforço. Ou seja, são diferentes os níveis de entendimento. Hoje, continuava Jesus, você, Pedro, pesca. Amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. As coisas mudam. Todo o trabalho honesto é de Deus, falava Jesus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Então, não existe privilégio, Pedro, embora pareça existir. E Jesus ainda falava: o escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa, Pedro, sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Então ele falava das necessidades de Joana de Cusa, que morava numa casa muito grande, ter as servas ali para poder manter a casa. E continuava Jesus: se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, ou seja, todo mundo trabalhando na Receita Federal, quem que pagaria? Quem pagaria esses impostos? É preciso ter, então, aquele que produz, para que possa ser cobrado o imposto. Jesus ainda falava: vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo trabalho útil. Todo trabalho, então, vale a pena, Pedro. Como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste, continuava o mestre, já pensaste que, se a tua esposa e a tua sogra cuidam das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas, cada qual com a sua tarefa. A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã Joana, que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? São apenas diferentes, ou estão diferentes. Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Falou Jesus. Então Jesus já previa até a mudança na vida de Joana, que com a partida do marido, ela não teria mais como continuar morando no palácio. Passaria a ter uma vida muito difícil, né? E continuava o mestre: no mundo há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Ou seja, nada é imutável, tudo muda. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Servos, Jesus usou a palavra servos, servir na sua obra. Servir, não se aproveitar, servir, trabalhar. E o mestre ainda falou: necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração
a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Pedro ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, o espaço estava aberto para chegar ao assunto da sua sogra, né? Ele interroga: mestre, como deveremos interpretar a oração? E Jesus diz: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo. Opa, cansaço? E a horta? Cansava, né? Mas continua Jesus, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, Pedro, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. A prece como se fosse uma respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústias do coração. Muitos, só na dor, só na tristeza, só na insegurança, que lembram do Pai. Aí querem dirigir uma prece, mas se esqueceram o tempo todo, né? Se a ameaça é cruel, continuava Jesus, e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Aí a dor veio, né? Mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio por eles próprios, criados com as suas próprias mãos. E o Jesus ainda falava: em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do Pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Quando surge o problema, quando surge a dor, ele corre em busca do Pai, sem pensar no tempo todo que ele ficou ausente da presença do Pai, deixou o Pai de lado. Simão, Pedro, ouvia o mestre com uma compreensão nova. Era coisa nova para Pedro. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos todos, né, que iam além do âmbito da educação que Pedro até então havia recebido, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai, sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Para Pedro era coisa nova. Pedro era judeu, nasceu judeu, viveu judeu. Tudo aquilo era coisa nova para Pedro. Não só para Pedro, mas para os outros também. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente a um impulso natural da prece, Simão diz assim: Senhor, eu tenho procurado por
todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Não está dando certo. Faço as preces, mas não está dando certo. E aí Jesus pergunta: e o que você tem pedido nas suas preces? Eu tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E aí Pedro se recordava de quê? Daquilo que a sogra havia pedido, né? Problema financeiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, o freezer sem nada, não tinha, e o sofrimento. Era isso que ele pedia a Deus. Jesus contemplou longamente o discípulo, Pedro, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Você está pedindo coisa errada, Pedro. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade dele, justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Ou seja, você terá a oportunidade de construir o reino dos céus aí dentro de você. E o resto virá por acréscimo. Jesus disse, né? Busque o reino dos céus, o resto vem por acréscimo. Quando se busca o reino dos céus, se busca a paz, a serenidade, aquilo que a gente precisa no íntimo, a gente tem um novo gás, uma nova forma, um novo entusiasmo para buscar as coisas que necessitamos. Então, é isso que vem por acréscimo. O apóstolo Pedro guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, poderia ter sido Tiago Menor, Judas Tadeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira aquela comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus, pedindo então: Senhor, ensina-nos a orar. E olha, quem provocou isso tudo foi a sogra de Pedro. Então, Senhor, ensina-nos a orar. E aí então Jesus, dispondo aquele grupo, né, de discípulos num círculo, como se mergulhasse então o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade toda, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem de imperfeições humanas, está aqui em nós ainda, tantas imperfeições, ele continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Jesus acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão do corpo, mas o pão da alma. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma dessas criaturas precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro ainda. Pela exemplificação sublime do amor, Jesus acentua: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo, com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Terminada a prece, Levi, que depois muda o nome para Mateus, era comum naquela época, aquele que mudava o seu entendimento, que passava a ter uma nova condição de vida espiritual, ele deixava o nome antigo de lado para colocar um novo nome, para dizer: eu sou alguém renovado. Então Levi, o discípulo Levi, que muda o nome para Mateus, o mais intelectual dos discípulos, Levi, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo que estava nascendo. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham. É acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Eles eram judeus, nascidos e criados judeus, dentro da velha lei dura, e era Jesus falando agora de amor. Ao invés de Deus, é Pai. Era coisa nova para eles. Imagine a dificuldade para entender, para compreender. Não entenderiam de um instante para outro. Precisavam de tempo para amadurecer esse novo conceito. Deus, Pai. Deus, amor. Não mais aquela dureza. Então, aquela necessidade de comunhão com o seu amor do Pai, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro. No início, sim, era difícil, que o homem do mundo talvez não conseguisse realizar. Na cabeça deles, era isso. Lhes parecia até inatingível. O mundo não chegaria a esse entendimento. E chegou, e chegou. Só que a prece do Pai Nosso, como nós falamos, é aquela prece que é conhecida, aquela prece que o mundo cristão fala até hoje, e que é linda, é maravilhosa. Traduzida,
Pelos estudiosos da língua, Jesus falava aramaico, não era nem o hebraico. Jesus falava o aramaico. É uma língua que sumiu, desapareceu. Então, um querido amigo, o nosso mestre, professor Severino Celestino da Silva, né? Ele faz a tradução direta do aramaico. E aí nós vamos ver essa prece tão linda, prece do Pai Nosso, agora entendida na tradução direta do aramaico. Veja como que é. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Vamos ver essa prece, traduzida do aramaico. Olhe o entendimento, é muito próximo da outra. Tem algumas questões ali que mudam um pouquinho. Mas vamos lá. Pai Nosso dos céus. Não, Pai Nosso que estás nos céus. Porque Deus está em toda parte. Ele é Senhor de tudo, dos céus, da terra. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Não, eu vejo esse Pai Nosso em você. Eu vejo esse Pai Nosso naquilo que eu me alimento. Eu vejo esse Pai Nosso na árvore, nos animais, em todas as situações. Ele é Pai Nosso que está aqui, não só nos céus, está em toda parte. Continuando, ele diz: santo é teu nome, e não santificado seja o vosso nome. Ele já é santo. Deus já é santo, já é a pureza, já é a perfeição total, absoluta, independente do que desejemos ou não. Ele já é, por si só, santo. Não precisa ser santificado por nós. Ele já é isso. Continuando a prece tirada do aramaico: venha o teu reino, e não venha a nós o vosso reino, mas venha o teu reino indistintamente para todos os seres do planeta. Não é só para nós, seres humanos, não. Então, Jesus nos ensina que o reino divino vem indistintamente para os animais, o animalzinho que você tem em casa, para as plantas, para as aves, para os peixes, para os seres vivos como um todo, e não apenas para nós, os humanos. É para tudo. Continua a prece: tua vontade se fará na terra, como também nos céus. E não seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A vontade dele é suprema, irreversível, independe do nosso consentimento. Então, independente, ela se fará. Desculpa. O que Deus determinou desde a criação do mundo continuará inalterável. Aqueles que, porventura, se desviarem da harmonia colocada por ele no universo, colherão esse desvio nas proporções que provocaram. Continuando a tradução: dá-nos hoje nossa parte de pão, e não o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Que dá a impressão até que a gente está pedindo antecipado o pão de amanhã. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E continuando, perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. É a lei de causa e efeito. É a colheita natural da nossa semeadura. Deus não premia e não pune. Não, cada um colhe exatamente o que plantou. Então, é um pensamento equivocado nosso, achar que Deus tem que nos perdoar, que Jesus tem que nos perdoar. Não, só é necessário perdoar aquele que se ofende. E Deus não se ofende conosco. Jesus não se ofende. Ele compreende as nossas dificuldades. Ele torce para que a gente faça as coisas melhores. Então, Deus não precisa perdoar. Eu é que estou colhendo o fruto dos equívocos que cometi. Ainda, dentro da tradução, não nos deixes entregues à provação. Diferente de não nos deixes cair em tentação. Provação e não tentação. Passar por provações não é fácil. Por isso Jesus nos ensina a solicitar de Deus toda assistência possível frente a elas, pedindo que Ele não nos abandone nas horas da provação, ou seja, não nos deixe entregue à própria sorte. Continuando, porque assim nos resgatas do mal. Se tivermos então assistência de Deus, através da nossa conexão com Ele, durante as provações que acontecem na vida de qualquer um de nós, com certeza resgataremos o mal. E ele termina com amém. Amém é uma palavra hebraica que exprime o desejo de que se cumpra o nosso pedido. Que assim aconteça segundo o nosso pedido, mas segundo a nossa vontade, segundo o nosso trabalho, segundo a nossa dedicação, segundo o nosso esforço. Então essa é a prece do Pai Nosso, tirada direto do aramaico. Então entendemos aonde que entrou a sogra na história. A mulher que primeiro acolheu Jesus. A primeira pessoa que trouxe Jesus para dentro da sua casa. A sogra de Pedro, que depois, óbvio, com um olhar um pouquinho da vida material, fala, poxa, mas esse Jesus é tão grande, uma sintonia tão interessante com Deus, e ele vendo aqui a nossa dificuldade, será que Jesus não dá uma forcinha, não? Nos ajuda? E aí Jesus explica a Pedro e a todos os discípulos que nós temos que buscar a conexão com o Pai para construirmos em nós o reino dos céus. E o resto vem por acréscimo. Quando estou em sintonia com o Pai, quando tenho otimismo, quando tenho confiança, quando estou buscando fazer o melhor, quando me aproximo dos irmãos, eu estou com Ele. E aí eu tenho mais garra para lutar pela vida. Eu tenho mais forças para superar as dificuldades. Tenho mais entendimento para evitar em cair nessas tentações, nesses equívocos, nesses erros. A prece é isso. E muitos, nós vamos falar semana que vem sobre a prece. Muitos estão aí pedindo, através da prece, para ganhar na loteria, para poder ter uma vida próspera, acontecendo como chuva caindo do céu. Não é assim, Então busquemos a sintonia com o Pai, busquemos a sintonia com a espiritualidade, estejamos sempre melhores, para que possamos todos nós fazer o melhor para a nossa vida. E o resto vem por acréscimo, aquilo que merecemos, aquilo que precisamos, aquilo que vai nos ajudar a seguir melhores. Combinados?
Então, entendemos a sogra aí na história? Ela deu uma mãozinha boa, né? Ela deu uma forçadinha. Vamos então, fechando os nossos olhos, para que possamos encerrar esse trabalho. E encerrar com a prece, agradecendo a Jesus, que nos deixa tantos ensinamentos, continua nos deixando nos dias de hoje, porque ele deixou tantos há 2000 anos e mais tempo ainda, que não ficaram registrados na história consciente do homem, mas está aí no arquivo da espiritualidade, que a cada novo instante abre a gavetinha desse arquivo e retira o ensinamento que ele deixou há 2000 anos e continua nos deixando, e faz com que esses ensinamentos do Mestre sejam trazidos para os dias de hoje. Aí olhamos ou ouvimos uma história como essa. É Jesus falando, é Jesus nos orientando, para que a gente possa seguir sempre de uma maneira melhor, sempre ligado aos aspectos espirituais, não tão envolvidos às coisas da matéria, necessárias ainda, é verdade, mas que não façamos das coisas da terra deuses, o Deus dinheiro, o Deus prazer, o Deus status, o Deus poder. Não. Temos que buscar o Deus amor em todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecendo a todos que estão aí, Ana Paula, Luiz, quem mais tem aí? O Gé chegou a tempo, né? Alceia, tudo bem, Alceia? Paulo, tudo bem? Que bom. A Bete, o Almeida, todos vocês, Luiz Federici, Sandra, tudo bem, Sandra? Laércio, seu Laércio, lá do Guarujá, Maria Gelsi, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, e vamos seguindo. E vamos preparando esse ouvido de ouvir, para a gente perceber que Jesus continua falando conosco sem parar. Como disse João, se tudo fosse escrito, a terra não teria espaço para caber tantos livros falando do Mestre. Combinado? Muito obrigado, pessoal. Valderez, tudo bem, Valderez? Judinas, Judite, tudo bem, Judite? Flávia Paparelli, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. E a semana que vem nós vamos falar da prece como um todo, tá? Hoje a gente falou só do Pai Nosso. Só do Pai Nosso. Semana que vem a gente vai falar da prece como um todo. Tá bom? Um grande abraço pro Valmir também. Grande abraço, tá? Tudo de bom, pessoal. Obrigado pela paciência, tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Bom fim de semana.